A Bíblia então em 1 Samuel capítulo 17, verso 50. 1 Samuel 17, 50. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Quem está fingindo que achou, continua fingindo. 1 Samuel 17, 50 fala sobre uma grande vitória. Diz assim: assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira, com uma funda, um estilingue e uma pedra, sem espada na mão. Repita comigo: sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Até aqui. Feche seus olhos se você quiser, e eu vou orar com você. Pai, eu te peço para que o teu Espírito Santo nos molde, nos convença, nos ministre nessa noite. Pelo culto da manhã, nós ouvimos a tua voz, e por isso estamos aqui em mais um culto nesse domingo, e faríamos quantos fossem necessários para que a tua palavra crescesse e fosse ministrada de forma poderosa. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela é totalmente capaz de nos ministrarmos e que possamos crescer e avançar através daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Sabe, irmãos, esse texto é um dos textos mais conhecidos. E talvez você ouviu esse início e você fala: puxa, eu conheço esse texto. Eu sei como essa história termina. E é verdade, a gente sabe. Ou pelo menos a gente pensa que sabe. Existem algumas questões muito importantes na vida cristã, porque nós vamos lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é algo natural para o cristão. Ler a Bíblia é algo natural para um cristão. Devia ser. Mas a gente vai lendo e a gente vai conhecendo essas histórias. E nós vamos dividindo a palavra de Deus como se houvesse textos que é para criança, textos que é para solteiros. A gente vai separando em blocos a Bíblia e a gente pula alguns textos que a gente considera não ser mais úteis para nós, que já somos cristãos há um bom tempo, que conhecemos a historinha de Davi e Golias desde nossa infância. E então nós começamos, por causa dessa atitude, a perder coisas preciosas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diferentemente de um livro que você lê, e eu incentivo muitas pessoas a lerem, diferentemente de um livro que você leu esse mês, esse ano, há 10 anos, ou o livro que você está lendo, se você pegar esse livro e ler ele daqui a alguns meses, ele tem ainda o mesmo tipo de ensinamento. Ele te capacita na mesma área que está pré-definida pelo autor, para que você possa ter um conhecimento. Agora, a Bíblia não é assim. Quantos aqui já leram um livro na vida? Deixa eu ver, erga a mão. Um livro. Gibi conta também, irmão. Gibi, quem já leu Gibi? Então você vai...
Talvez esse livro, você leu, comprou ele, leu, anotou e agora colocou ele numa gaveta, ou colocou ele numa estante, em uma prateleira, e ele está lá, e quando passa alguém, você fala, você já leu esse livro? Sim, eu já li. Ele fala sobre isso, e se você pegar aquele livro e abrir ele naquele momento, ele continua falando exatamente o que você leu há meses, ou há anos, ou até mesmo há dias. A Bíblia não é assim. A palavra de Deus é viva. Vou falar de novo, a palavra de Deus é viva. Isso significa que a palavra de Deus, a Bíblia que está aí na sua mão, ou no teu tablet, ou no seu celular, ela é algo vivo, que fala com você hoje, e se amanhã você ler, não é a mesma escritura, porque é vivo. Então ela repete, talvez a mesma estrofe, a mesma frase, os mesmos versículos, mas eles vão falar de maneira diferente com você, porque a palavra de Deus é viva. Então, o grande segredo nosso é começar a ler as histórias que nós muitas vezes desprezamos, porque achamos simples, e começar a notar pequenos detalhes, começar a visualizar coisas que nós não vimos. Então você pode contar a historinha de Golias e Davi, ou Davi e Golias, para o seu filho, e você sempre vai chegar naquele ponto que você sabe o fim da história, que Davi pegou aquela pedra, girou as suas fundas, atirou a pedra acertou na testa de Golias, e Golias morreu, e acabou. E parece que não tem mais nada que possa ser aprendido em um texto, onde você sabe o final. Agora o grande segredo está na Bíblia, em repetir, e ler de novo. Alguém me pergunta, e esses dias me perguntaram, pastor, eu queria pregar, eu queria falar, e sabe, eu queria fazer muitas vezes como você faz. Como que você faz? O que você estudou? Onde você fez um curso? Eu falei, não tem nada disso. A palavra de Deus, quando é pregada e ministrada, ela reflete aquilo que você está tendo como diálogo e comunhão com o Senhor durante a semana toda. Então durante a semana toda você vai sendo ministrado, e você conversa com Ele, e no domingo você traz algo, para que alguém que está aqui sentado possa ouvir, e como a palavra é viva, o que falou comigo pode não ter nada a ver com o que vai falar com você. Então eu não tenho a pretensão de jogar algo para você que mude o seu aspecto através da minha experiência, porque a sua experiência pode ser bem diferente da minha. O que você está enfrentando hoje é bem diferente do que eu possa estar passando quando li esse texto durante essa semana. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz quer dizer, ela nunca falha. Fala para quem está do teu lado, não falha. E não vai ser hoje, pode falar. Pode falar, e não vai ser hoje. Pastor, mas como é que você está tão confiante? Eu acabei de dizer, ela é eficaz, ela não falha. Se eu falhar aqui, naquilo que eu quero transmitir para você, pouco importa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e totalmente capaz de te ministrar. Alguém diga amém. Totalmente. Você veio hoje ouvir a voz de Deus. Obrigado pelo seu amém. Uma veio, o restante veio me ouvir, glória a Deus. Eu estou me sentindo mais importante. Você veio ouvir a Deus. É isso que importa. Se fosse qualquer outro falando, se fosse qualquer outro pregando, se fosse qualquer tipo de palavra, pouco importa, porque Deus escolheu esse momento para falar com você. Abra o seu coração e permita. Então, a palavra de Deus, ela nunca fica antiga, ela nunca fica ultrapassada, e ela pode me surpreender em coisas que eu conheço, em coisas que eu estou totalmente habituado. É aquilo que eu li, é aquilo que me contaram, é a historinha que eu aprendi na escola bíblica. Eu sei tudo. Não sabe. Você não sabe como tudo termina. A gente tem pretensão demais. Sabe, eu gosto de assistir filme. E existem alguns filmes, eu gosto de filme de guerra. Gosto de filme de ação. Não tipo Máquina Mortífera, não, eu gosto de histórias reais. Exemplo, eu já assisti O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? 2 vezes, 3, 4, 15 vezes. Perderam já, 16. Eu já devo ter assistido umas 30 vezes, sem contar os pedacinhos que eu coloco para relembrar frases. Por exemplo, a frase do capitão John Miller, quando ele está na ponte, baleado e vai morrer. Então o soldado Ryan chega para ele, e ele pega no soldado Ryan, chama ele no
cangote assim e fala no ouvidinho dele: faça valer a pena. Eu sei tudo desse filme. Eu sei as frases. Quem gosta de filme aí? Deixa eu ver. Vamos lá. Qual filme você gosta, Deise? Vingadores. Qual deles? Esse é coisa de gente meio assim, mas tudo bem. Os Vingadores é, né, mas tá bom. Vamos lá. Qual que você gostou? Quanto que você assistiu? Quantas vezes? Você nem gosta. Assistiu 3 vezes, irmão? Que isso? 3 vezes você nem gosta. Não, você tem que, se você gosta, você vai assistir várias vezes. Eu sei até, quando termina o filme, os créditos que passam lá, aquelas letrinhas, eu sei a hora que vai aparecer o nome, eu sei tudo. Por quê? Porque eu gosto daquilo e aquilo me traz algo sempre de ensinamento. Então eu vou lá para a Bíblia, e eu aprendi com os filmes, a olhar para a Bíblia, nunca achar, eu já sei o que vai acontecer. Nunca olhar para um texto da Bíblia, eu já sei o final dessa história. Eu sei, eu nem vou ler 1 Samuel capítulo 17, porque eu já sei. Fala de Davi e eu sei como essa história termina. Eu sei. Talvez você, por isso, perde coisas importantes. Muitas vezes você ouve coisas de um texto que estava ali a vida toda, e você fala assim: como que eu não enxerguei? Como que eu não vi isso? Eu tenho que fazer um curso para isso? Não. Você só precisa ler de novo. Ler de novo. Lembra a semana passada que nós falamos, olha de novo? Lembra? A semana passada nós falamos isso, olha de novo. Olha de novo para a Bíblia. Volta a ler a Bíblia. Sabe, a verdade é que nós precisamos entender. O final da história de Davi, para muitos, é em Golias. Mas não foi. É apenas o início da história. E mesmo nesse início de história, você pode e vai concordar comigo hoje, que nós podemos olhar para todo esse contexto de história de Davi e Golias, e podemos imaginar alguns fatores que, se Davi tivesse feito diferente, o final dessa história seria muito diferente. Se Davi tivesse se posicionado de maneira diferente em alguns desses aspectos, tudo poderia ser muito diferente. É exatamente o que acontece na nossa história. Você começa a olhar para trás e em algum momento você pensa: puxa, se eu não tivesse feito essa escolha, o meu futuro seria muito diferente. Se eu não tivesse me posicionado assim, se eu não tivesse feito essas escolhas, a minha vida seria muito diferente. É verdade. Assim também é na história de Davi. Agora, o que você precisa saber, a primeira coisa desse texto, que talvez você não sabia e que está ali, é que você leu 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Você sabe o final dessa história. E o verso 51 fala que Davi cortou a cabeça de Golias. O único que não sabia disso, sabe quem é? Davi. Davi não sabia, porque ele não tinha a Bíblia na mão. Você olha para essa história e você diz: eu sei o final dessa história, porque você está com a história aí na sua mão. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Deus mente? Então o que está aí é verdade, você sabe o que aconteceu, mas Davi não sabia. E esse é o grande segredo da palavra de Deus. O que você vê na vida de alguém, essa pessoa que está ali nessa história, desse contexto bíblico, você sabe o que aconteceu, mas ele não sabia. Ele teve que aplicar fé, ele teve que, muitas vezes, talvez fugir, ficar com medo. Por quê? Porque é assim que a gente se comporta diante daquilo que a gente não sabe o final. Mas você olha para esse texto e fala: esse texto eu sei, mas eu quero mostrar a você 3 coisas na atitude de Davi, que se ele tivesse feito diferente, o final dessa história poderia ter sido muito diferente. E talvez isso sirva para você e para mim nessa noite. Atitudes que nós temos, comportamentos, palavras, pensamentos, que podem hoje ser barrados,
ou que você pode dar vazão e permitir que isso entre na sua história. E se você permitir que esses pensamentos, que essas atitudes entrem na sua história, e se eles não vierem de Deus, a sua história pode ser muito diferente. O final da sua história pode ser muito diferente daquilo que você está esperando. Primeira coisa, em 1 Samuel 17, Davi, um pouco antes ainda, foi ungido rei. Um adolescente de 17 anos, que recebe uma unção sobre ele. Ele seria o novo rei de Israel. Seria, não é. Então ele é ungido rei. É derramado um óleo sobre ele. Ele agora tem uma unção de rei. Quando o rei que está governando, que é Saul, morrer, quem vai assumir o reinado é Davi. Ele só tem que esperar, mas ele já foi ungido rei. Então no versículo 17, que deve estar ali, o pai de Davi, Jessé, dá uma missão para ele. Preste muita atenção, porque eu poderia pregar isso no dia do Juventude Z, né? Mas essa palavra serve para todo mundo. Porque é uma palavra e uma atitude que tem a ver sobre maturidade e imaturidade. E todo homem e mulher tem assim. Tem isso na sua vida. Em algumas áreas nós somos maduros, em outras áreas nós somos imaturos. É por isso que nós precisamos de ajuda, é por isso que nós precisamos de pessoas, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então preste atenção. Versículo 17 diz assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi. Nessa ocasião, qual ocasião? Depois dele ter sido ungido rei, agora ele está lá, ele cuidava de ovelhas, foi ungido rei, e ele continua fazendo a mesma coisa, porque ele tem que esperar. Então o pai dele chama ele e diz: filho, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Versículo 18, põe para nós lá. Leve também estes 10 queijos, eles deviam ser mineiros, aos comandantes da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que estão bem. 19. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Essa é a ordem e o pedido de Jessé. Agora preste atenção. Primeira coisa, primeira atitude que poderia ter mudado todo o rumo dessa história. Se Davi se comportasse como um jovem corriqueiro, um jovem que faz parte da rotina hoje social, cultural. Se Davi fosse como um adolescente, não aqui dessa igreja, se ele tivesse as atitudes de um jovem que não tem uma honra sobre os seus pais. Talvez Davi, por ter sido ungido rei, agora ele tem uma unção de rei, e o pai dele chama ele para fazer uma missão muito simples. O pai dele está chamando ele, dizendo: Davi, vai lá, pega essas marmitas aqui e leva para os seus irmãos. Você já parou para pensar, se Davi tivesse a atitude que muitas vezes nós encontramos em pessoas que nós convivemos? Você já pensou se Davi tivesse virado o olho e dissesse assim: ah, pai, sério mesmo? Sério, pai, que eu vou ter que levar esse pão, vou ter que levar esses queijos, sabe, essa sacola na minha costa? Pai, é sério mesmo? Eu sou rei, eu fui ungido rei, eu tenho uma unção sobre mim. Sabe, se Davi tivesse tomado uma atitude de se posicionar, como muitas vezes nós, como cristãos, nos posicionamos quando Deus nos pede algo. Ele fala: filho, filha, eu quero te abençoar, eu quero fazer você mudar, mas você vai ter que se posicionar nisso que é simples, nessa simples atitude. Você vai ter que parar de se comportar assim, você vai ter que dominar as suas emoções. E a gente diz: ah, sério? Sério que eu vou ter que parar de agir assim? Sabe, se Davi tivesse rejeitado, se Davi tivesse dito para o seu pai: eu vou, mas vou reclamar o tempo todo. Sabe aquele adolescente que você fala: filho, vai lavar louça, almoçou que nem um leão,
Comeu, que rapava assim, aquele prato lindo, comeu. Aí a mãe fala, eu estou tão cansada, porque esse almoço tive que cozinhar 5 quilos de arroz para esse menino, para essa menina, eu estou aqui morta de cansado, será que alguém pode lavar a louça para mim? Filho, vai lavar a louça para mim. Filha, você pode? Mãe, eu acabei de fazer a unha lá na Kelly, olha o tamanho da minha unha, olha o tamanho, parece uma mulher gato, essa unha, a minha não tem nem como mostrar isso, né? Porque eu como unha. Mãe, você não sabe, eu gastei mais de 100 reais em cada unha lá, porque é muito caro lá, mãe. Você está louca? Você já pensou se Davi tivesse se comportado como muitas vezes nossos filhos, nossos jovens? Claro que aqui nessa igreja não tem jovem assim, que reclama. Mas se eles dissessem, eu vou lavar a louça, mas eu vou reclamar o tempo todo. Você já parou para pensar? O final dessa história poderia ter sido muito diferente. Então ele diz, pai, eu comprei meu tênis novo, lá é barro, lá tem barro, pai, vai sujar meu tênis, o tênis da Vans que eu comprei, paguei 300 e poucos reais, o mais barato, porque eu tenho os mais caros ainda, não aquele que compra lá no camelô. Pai, você não sabe que eu sou ungido rei? E aí o pai dele fala, vai lá menino, vai lá que eu estou mandando. Então ele sai, e aí ele vai lá no... Cadê o celular? Tem mensagem dela aí ou não? Não? Não, que fica mandando mensagem toda hora. Ai meu amor, não sei o quê. Tocou bem amor. Aí ele vai lá no celular e entra na conta do Instagram, conta fake, né? Aquela conta que coloca o teu nome. E começa a escrever, ai meu pai e minha mãe, olha, tá louco, ninguém merece, eu odeio meus pais, eu odeio a minha vida. E ele clica lá naquela conta fake lá do Instagram. A propósito, os algoritmos do Instagram sempre vão te encontrar, sabia? Jovens, adolescentes, vou fazer uma conta que eu vou fazer as dancinhas do TikTok, ninguém vai saber. Eles vão te encontrar. Sempre alguém vai te encontrar. Não, porque eu criei uma conta fake, a minha esposa não vai ver. Vai ver. Eles vão te achar. Só por desencargo de consciência, como nessa igreja aqui ninguém tem Instagram fake, né? Mas para desencargo vira para alguém e fala, vão te achar. Só, claro que ninguém tem, mas vai que alguém tem, né? Vão te achar. E por favor, nunca mais coloque esse tapete aqui, irmão, que eu estou tropeçando nessa ingresia aqui. Eu estou ficando nervoso. Ele vai lá, vou devolver o celular, pode continuar conversando. Então. Ele vai lá e rejeita aquilo. Já pensou se ele tivesse tido esse tipo de comportamento? Já pensou se Davi diz assim, eu vou, mas eu vou no meu ritmo. Eu vou lavar a louça no meu ritmo. Já pensou se ele tivesse dito, eu vou chegar lá, não vou conversar com os meus irmãos, não quero nem saber, eles que se virem. Já pensou se Davi tivesse uma atitude diferente, como muitas vezes a gente tem? Eu não vou no culto hoje, eu não vou erguer a mão na igreja. Esse negócio de erguer a mão na igreja é esquisito, eu não ergo a mão mesmo. Esquisito é você. A sua história pode ser muito diferente quando você tem liberdade no Senhor. Alguém diga amém. Liberdade, irmão. Você não tem regra, você não tem uma estratégia, você só tem Ele, essa é a sua chance, se joga. Se Davi tivesse tido uma outra postura, a história de Davi poderia ter sido muito diferente. E afinal de contas, você não sabe quando a oportunidade chega. Você não sabe quando a oportunidade vai bater a porta. Você não sabe. Você não sabe quando Deus vai querer te usar. Você não sabe que local Deus vai te levar para te usar. Eu estou esperando as nações, pastor. Mas não fala de Jesus nem para a irmã do lado. O pastor fala para a pessoa do teu lado, Jesus te ama. Nem isso você fala. Mas para as nações eu vou, pastor. Vai nada. Nem para o bairro Nações. Nem no ônibus você vai entrar. Por quê?
Porque não é isso. Atitude diferente leva a resultados diferentes. Se Davi tivesse se comportado dessa maneira, a história dele seria muito diferente. E você está aqui nessa noite, você não sabe quando a sarça vai começar a queimar. Moisés não sabia. Moisés não sabia quando Deus iria se revelar a ele, mas um dia ele está lá, cumprindo lições simples, uma ordem simples, cuidando de ovelhas, no meio do monte, e a sarça acende. Deus fala com ele do meio da sarça. Já pensou se Moisés tivesse decidido não cuidar de ovelhas? A história poderia ter sido muito? Você não sabe quando Deus vai colocar um carneiro enroscado pelos chifres no arbusto, para você não precisar matar seu filho, como Deus fez com Abraão e Isaac. Você não sabe quando vai aparecer. A gente não sabe o final da história. Nós não sabemos tudo. Você não sabe quando Jesus vai aparecer, cansado e com sede, em um poço, e vai sentar do lado de uma mulher samaritana, e vai falar com ela, e vai dizer: olha, eu sei o seu passado, mas eu também sei o seu futuro, aleluia, e eu vou dizer, o que Deus vai fazer na sua história, vai mudar não só a sua história, mas a história de muita gente. Você não sabe tudo. Fala para quem está do lado: você não sabe. Você não sabe o final da história. Não é como o filme que você assistiu, não é como o livro que você leu. Deus está fazendo, Deus está se movendo. Na minha cabeça, o futuro e a oportunidade se apresentam para mim e para você, como no texto, através de coisas comuns, coisas simples. Na minha cabeça, o que eu penso é de que o resultado de obediência em pequenas coisas me leva a alcançar objetivos muito maiores no Senhor. Para mim é cumprir coisas simples. Para mim está ligado em receber o mais de Deus, em receber muito mais do Senhor, está ligado em obedecer pequenas ordens. Davi recebe uma missão: levar pão. Ninguém quer isso. Eu queria ir na guerra como fotógrafo. Eu queria filmar, fazer stories da guerra. Eu não quero levar comida. Levar comida é coisa de marmiteiro, de Uber Eats, né? Eu não sou Uber Eats. Eu quero ser rei. Mas você só vai ser rei se você aprender a cuidar das pequenas coisas. Deus está nos testando a isso, amém? Você não sabe quando a oportunidade vai chegar. Quantos aqui estão precisando de emprego? Está desempregado? Deixa eu ver, erga a mão bem alto. Aí você sai para procurar emprego, e você sai já derrotado, porque não tem emprego nesse país, não tem aonde trabalhar. Bolsonaro acabou com o Brasil, tudo é culpa do Bolsonaro e aquele negócio todo, e você sai de manhã, não com a expectativa de Deus no seu coração, não com uma palavra de Deus no seu coração, você sai com a cara amarrada, e aí você tem que pegar o ônibus está lotado. Vamos fazer de novo? Eu fiz de manhã, vou usar o meu ator principal aqui da cena. E aí você entra no ônibus lotado com aquela cara amarrada, pensando: não vai dar certo, não vai dar certo, eu já sei, porque chamam para entrevista, chamam para aquilo, e você entra no ônibus, e esse menino lá dentro do ônibus, ele desse jeito, e ele está lá, e só tem um lugar no ônibus para você não ir em pé, porque já é miséria, né? Miséria, não basta estar desempregado, tem que ir em pé até lá Curitiba, ou até outro lugar. Você fala: não é possível. E aí você olha e fala assim: que coisa estranha, meu Deus. Logo hoje que eu estou procurando emprego, tem que sentar aí, você senta. E você senta perto daquele menino estranho, que tem cabelos por cima, e ele chega perto e você fica meio assustado. E você fala: como vai ser isso? E você está ali, também eu não vou nem conversar. Mas você é um crente, Deus quer te abençoar. E aí você é um cristão, mas você acabou de sair do culto no domingo, está cheio de fé, e senta lá com a cara amarrada, e fica pensando nas desgraças, ao invés de ir profetizando. Mas aquele menino está do seu lado, e ele está olhando para você, é meio estranho, um homem, é meio estranho, e ele está olhando, e de repente ele puxa assunto. Bom dia, tudo bem com você? Oi? Tudo bem com você? Pode tirar a mão. Estou cansado mesmo, porque ir no ônibus lotado e gente importunando, assim, as pessoas importunam, né? Então a gente
Eu gosto mesmo de ir dormindo, até lá na Praça Rua Barbosa, que o pessoal vai dormindo, babando, assim. Eu não, quê? Quer trocar de lugar? Não, pode ficar quietinho no seu lugar, deixa eu aqui. Certeza mesmo? Parece Não, muito triste. eu tô indo procurar emprego, cara. Deixa eu tô aqui. Tá precisando de emprego? Não, é só pra mim lá, não tô precisando não. Eu tô aqui andando de ônibus aqui, eu tô precisando sim. Cara, se eu te falar. Falar o quê? O líder lá na igreja é dono de um RH. O que é esse negócio de líder na igreja? O que é isso? Líder na igreja. É o meu líder lá. Ele me discipula e me ajuda e me aconselha. Ele Sabe tem o quê? a comunidade cristã Zoe? Na igreja preta? Lá na fazenda? Isso. Que tem um povo meio esquisito. Isso. Pessoal de preto, sim, meio estranho. Sei. Então, É estranho. meu líder lá cuida, me aconselha. Tem um RH. Tem um RH. E a gente tá precisando de muita gente para trabalhar lá. Você não quer deixar o seu filho? Ó, você sabe que eu sempre passava na frente daquela igreja e queria entrar? Eu gosto de coisa preta assim, essas coisas assim. Eu acho legal. É um Seu estranho líder, legal. ele vai na igreja? Vai. Você está indo para o trabalho? Não, tô indo pra faculdade. Você é folgado, então. Mas será que se a gente não der uma passada lá no seu trabalho lá e entregar um currículo meu, não que eu tenha interesse nenhum, não é isso que eu te conhecendo agora, né? Vamos fazer assim. Ah, Você tem tempo agora, né? tem. Vamos lá então. Claro que eu tenho tempo, eu tenho todo o tempo do mundo. Tem. Então vamos lá? Vamos. Você me ajuda? Vamos. Te ajudo. Eu sabia, cara. Deus tinha algo para minha vida. Hoje, quando eu encontrei você, eu olhei assim, ó. Foi ligação entre você. Eu sabia. É Deus, hein? É Deus. E nós somos Zoe agora. É Zoe, é Zoe. Você nunca sabe quando Deus vai te dar uma oportunidade. Você não sabe. Pode estar do teu lado e você despreza. Por quê? Porque sua mente está poluída. Você cauterizou dentro da sua mente que nada vai dar certo, porque isso, porque aquilo, porque alguém está falando algo diferente. Sabe, se Davi tivesse se comportado dessa maneira, o final da história seria muito, mas Davi foi lá. A primeira coisa que você precisa saber é de que se você for obediente em coisas simples, Deus pode gerar coisas extraordinárias para a sua vida. Você crê? A primeira coisa que você precisa entender é isso. Segundo, vamos lá, tem que andar. Segundo, verso 28, que talvez você nunca pensou, porque parece que a vida de Davi era uma água tranquila, águas tranquilas. Parece que quando ele foi ungido rei, ele era aquele cara que fazia salmos, cantava sua harpa, ele só cuidava de ovelhinhas, ele contava cordeirinhos, ele parece ser assim um menino santo, que não tem problemas. Mas ele recebe uma ordem e ele vai para lá. E ele obedece o pai em pequenas coisas, vai e cumpre. E quando ele chega lá, ele quer saber dos irmãos dele. Ele quer ir lá e cumprir a missão que o pai deu. Mas ele tem desafios antes mesmo de Golias. E o desafio que ele tem, por incrível que pareça, está dentro da sua própria família. Porque dentro de nossas próprias famílias, nós podemos se tornar pessoas que prendem o avanço de nossa casa. Muitas vezes temos ciúmes, inveja, nos posicionamos contra o sucesso de alguém. E olha só a história de Davi, ele vai lá para cumprir o propósito. Agora olha o versículo 28, o versículo 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Está cheio de gente que dá diagnóstico mortal sobre nós. Está cheio de gente que dá diagnóstico sobre a nossa vida sem nos conhecer. Eles imaginam algo por causa de uma atitude
que muitas vezes não quer dizer nada, e eles nos julgam por isso. Nós temos aprendido que se não for para trazer cura, não dê diagnóstico. Está cheio de gente que gosta de dar diagnóstico na sua história. Ih, eu já sei como é que isso termina. Olha, já vi casamento acabar por isso, hein? Olha, eu já vi o casamento da minha tia lá, minha tia, olha, minha tia já é o 5º casamento dela. Foi tudo desse jeito, eu já vi, eu conheço o final dessa história. Mas escute, se não for para trazer cura, não dê diagnóstico, você não é juiz. Você não é juiz. Eliabe é o irmão de Davi mais velho. Não parece estranho que ele está sendo servido? Davi está servindo ele, e ele fala coisas terríveis para Davi. Diz que Davi é presunçoso, diz que Davi tem um coração mau, que ele quer ver a maldade das pessoas. Mas olha só, isso é totalmente contrário. Davi tem uma unção de rei, mas ele decide levar pão, queijos para os seus irmãos. Ele decide fazer uma missão simples, porque está cheio de gente que quer os lugares altos. Está cheio de gente que quer os locais de destaque. Mas quando você é posto no local que você não aparece para as pessoas, porque a maioria do ser humano busca aprovação de pessoas, mas você não precisa de aprovação de ninguém. Deus é aquele que te aprova. É dele. Se eu tenho a aprovação de Deus, pouco me importa. Se eu tenho a aprovação de Deus, pouco me importa o que falam, o que pensam. Pouco me importa, sabe? Eliabe tem ciúmes de Davi. Por quê? Porque ele queria ser o rei, ele queria a unção, mas não foi, foi Davi. Então ele diz para Davi: você é sujo, você é um canalha, você é alguém que não tem disciplina, você deve ter deixado aquelas ovelhas do nosso pai morrendo, soltas lá no deserto, você não é cuidadoso, totalmente ao contrário. Agora preste atenção, há algo muito poderoso nisso. Se Davi tivesse parado para brigar com Eliabe, quantos aqui tem irmão mais velho? Deixa eu ver. Não tem dia que você quer pegar um chicote e chicotear? Fala assim: Deus, me dá força de sanção, que eu quero rasgar no meio esse miserável agora, porque não é possível. Porque tem dia que a gente está assim. Eu não suporto mais ser, sabe? Se Davi tivesse se posicionado para brigar com o irmão, para falar a verdade, porque tem gente que quer falar a verdade, custe o que custar. Talvez a história de Davi seria muito. Agora preste atenção, versículo 29. Depois de ouvir todos esses desaforos, você já ouviu desaforo de alguém? Quem já ouviu? Deixa eu ver. Mas você também já foi desaforado, tenho certeza. Com certeza você já desaforou alguém. Depois de ouvir tudo isso, olha o que Davi diz: o que eu fiz agora? O que eu fiz? Será que eu não posso nem conversar? 30. Então ele se virou para o outro lado. É incrível isso. Como esse versículo nos ensina sobre Davi. Muito mais do que girar uma funda e acertar na cabeça de um gigante. Como esse versículo nos ensina como cristãos. Quem já foi ofendido? O que você fez? Porque tem gente que é ofendido porque ele acha que foi ofendido. A ofensa de Eliabe com Davi não tem nada a ver com Davi. Davi nem pediu para ser rei, foi Deus que escolheu ele, amém? E agora Eliabe está cheio de ciúmes, está cheio de inveja, porque Davi foi ungido rei, e ele é que queria, ele que estava ali, devia ser eu, devia ser comigo, eu é que devia estar lá. Agora pense comigo, se Davi tivesse parado para discutir com Eliabe, ele teria perdido a declaração de Golias, porque todas as manhãs Golias vinha em tal horário e fazia um desafio para Israel, todos os dias. Então o dia que Davi vai lá, bem de manhã cedo é o horário que Golias saía para desafiar. Davi está indo para frente de batalha, mas nisso ele encontra o irmão dele, e o irmão dele é desaforado, ofendeu ele, humilhou ele.
Se Davi para discutir com ele, se Davi para tomar, sabe, atitude, ele perderia o discurso de Golias, e ele nunca saberia que havia um desafio. A história de Davi seria muito diferente. Agora preste atenção. Talvez você tenha perdido muitas oportunidades, porque decidiu guerrear uma batalha que não é sua. Você decidiu guerrear uma batalha primária. Sabe, eu gosto de assistir luta do UFC. Alguém gosta? Só que tem lá o card preliminar, tem ou não tem? Que ninguém assiste, porque é preliminar. Nós quer ver os caras grandes. Ninguém para assistir card preliminar. Até o cara põe lá na TV, mas vai arrebentar pipoca, vai no banheiro no card preliminar. Mas na luta principal, ninguém sai. Tem muito cristão lutando luta e falando, pastor, estou na batalha, é uma batalha, mas é preliminar, não é essa. Essa não é a sua batalha. Essa batalha está enganando você, está tirando o propósito da batalha principal. Isso aí é só uma distração. Está cheio de cristão que quando recebe uma ofensa, pensa, é um adversário, o inimigo, eu vou bater de frente com ele. É só uma distração. É só para você se distrair do objetivo principal da sua história. Eliabe ofende Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou na igreja há 45 anos, tenho 47. Eu já vi muita gente ofendida, batalhando batalhas erradas. Sabe como é que a gente faz isso? Primeiro, você encontra um cristão que fala assim, me desaforou, me ofendeu. Sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou bobo, pastor. Me ofendeu, vai escutar na cara. Eu vou falar na cara. Fala para quem está do seu lado. Não essa pessoa, ela não é, mas alguém que você conhece. Fala, bobo. Bobo. Vai lá, irmão, você consegue, vira aí para o lado. Pode falar, bobo. Pode falar, irmão, não é ofensa não. É a realidade. Sou crente, mas não levo desaforo para casa não, pastor. Lá, eu sou servo do Senhor dos Exércitos. O Senhor é meu pastor. Eu não aceito não. Põe a mãozinha e fala, bobo. Bobo. Foi assim que Jesus agiu? Foi assim que Davi agiu? Se Davi tivesse parado para bater boca com Eliabe, ele ia perder o propósito da vida dele. Ei! Você pode estar perdendo o propósito da sua vida por essas briguinhas. Você pode estar perdendo o propósito da sua vida porque fica olhando post no Facebook. Olha, eles estão falando, eu tenho certeza que é para mim isso aqui. Eu estou falando, é de mim, que é de você? Você está se achando a última bolacha do pacote? Deixa para lá, irmão. Não deixa a ofensa para lá. É só uma distração. Se Davi tivesse parado para responder, ele teria perdido a oportunidade da vida dele. Poderia ter sido muito diferente. Ele nunca teria enfrentado Golias. Por quê? Porque batalhou uma batalha que não era dele. Eu quero te dizer, pare de lutar lutas que não são suas. Pare de lutar batalhas que não são suas. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Sabe, se você perder seu tempo discutindo, você perde o propósito. Quando Davi vira as costas para Eliabe, está lá no texto. Então Davi se virou para o outro lado, se virou para outra pessoa. Tem muita gente andando com Eliabe. Você precisa cuidar com os nomes bíblicos também, viu, irmão? Não é qualquer nome bíblico, é porque está na Bíblia esse nome, né, pastor? Satanás. Vou pôr no filho. Que pôr no filho, irmão? Que negócio é esse? Mas está na Bíblia. Hades. Que negócio é isso, irmão? E sabe, você tem que cuidar. Tem muita gente sendo Eliabe no meio do povo de Deus. Tem muita gente sendo Eliabe. Então você tem que cuidar, porque tem gente que quer atrasar você. Tem gente que quer prender você no passado.
Tem gente que quer impedir você de alcançar o seu lugar, que Deus já preparou para você. Então, se alguém se levantar, vire as costas, vai para o outro lado. Se você vê algo que te ofende, apaga, vai para o outro lado. O pessoal da mídia, eles fazem isso por conta própria. Quando alguém escreve alguma coisa má de mim, que também não é muito difícil, né? Faz tanta besteira por aí. Só eu, né, irmão? Quando eles veem alguém lá criticando, eles vão lá e apagam e bloqueiam a pessoa. Eu falo, por que você fez isso? Deixa falar mal, é ter um ânimo para nós, fale mal. Eles vão lá e apagam e bloqueiam a pessoa. Tem gente até assistindo a gente agora, inimigo. Nós te amamos. Amém? Pode falar mal, pode criticar. Isso não nos prende mais. Nós temos um propósito maior, amém? Então você precisa definir se você vai dar atenção para Eliabe ou se você vai ouvir a voz de Deus. Pare de lutar lutas que não são suas. Siga o seu caminho. Quando a luta aparecer, quando a ofensa aparecer, siga o seu caminho. Não fique pensando, meu Deus, por que falou isso de mim? Não faça avaliações. Quando você faz avaliações, você vai encontrar algo ruim, porque a gente é falho, amém? Nós somos falhos. Você sempre vai encontrar motivo, então não dê motivo. Vire as costas e continue, siga o seu caminho. Primeira coisa, obedeça pequenas ordens. Segunda coisa, que poderia mudar a história de Davi. Pare de dar atenção para as ofensas, para pessoas que tentam te barrar. Você já tem um sobrenome muito maior do que esse, do que estão dizendo. Mentiroso, falso, falsa. Deus já te deu um novo nome, amém? Viva por ele. Última coisa. Eu perguntei para minha esposa hoje. Essa semana, nós estávamos caminhando, e eu falei para ela assim, contei a história de Davi, e ela respondeu tudo certinho. Eu falei, com quem Davi lutou? Ela, Golias, claro. O que ele usou para matar Golias? Ele usou o estilingue? Pá. Falei, resposta certa. Última pergunta. O que Golias tinha que Davi precisava? O que Golias tinha que Davi precisava? É a última coisa. E que poderia ser muito diferente se Davi não tivesse isso na sua história. E eu vou ler com você. Está lá no versículo 40. Eu vou ler hoje, como nós estamos com o horário apertado. 48. 1 Samuel 17, 48. Diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a batalha para enfrentá-lo. Gente de Deus é assim. Gente de Deus é assim. Luta as batalhas certas e não tem medo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, com a funda, e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto em chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira, uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs-se os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra. Toda hora que tem uma vitória, tem que haver um grito de vitória, amém? Nós temos que começar a fazer isso. Deus fez algo para você, glorifica Ele de pé. Exalte o nome dEle. Então, versículo 53. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. 54. Davi pegou a cabeça de Golias, o filisteu, e levou para Jerusalém. E guardou as suas armas. Guardou o quê? As armas do filisteu na sua própria tenda. O que Golias tinha
que Davi precisava. Davi começa a sua história sendo ungido rei. E ele carrega uma funda. É um pedaço de couro com uma bandagem, onde se coloca uma pedra, gira, solta uma dos lados e a pedra vai. Ele era muito bom nisso. Ele começa a sua história com uma funda. Mas eu pergunto para você, se Davi se tornasse rei, e diante de uma guerra, de um exército, com espadas, escudo e lança, o rei que governa o seu exército, estivesse chamando você, vamos para a guerra, vamos juntos, com um estilingue na mão, quantos iriam? Muito pouco. A gente não seguiria, falasse, você é louco, os caras estão com espada, cara, os caras nós estamos com estilingue, como é que, Davi, eu não vou te seguir não, me desculpa. Então Davi começa a sua história com uma funda, mas agora ele vai passar por uma fase, ele vai mudar de fase. E para mudar a fase de Davi é simples, porque ele sai de pastor de ovelhas para rei. E o rei precisa de uma espada. E olha que interessante. Davi enfrenta Golias sem espada. Mas agora, após vencer Golias, o nível dele, o patamar dele vai subir. Então o que ele faz? Depois de pegar a própria espada de Golias, que Golias não usou, a espada estava zerada. Davi pega a espada, corta a cabeça de Golias, leva a cabeça de Golias como um troféu para Jerusalém, e ele pega as armas, as espadas, a espada, a lança, o escudo e guarda. E agora, ele tem uma espada que está guardada. Sabe, as lutas que você tem enfrentado, não são apenas para que você glorifique a Deus por elas, mas para que você aprenda a enfrentar desafios novos que vão surgir. Se você vencer uma batalha hoje, amém, aleluia, amanhã vai começar tudo de novo. Se você leu a Bíblia, se você orou, se você venceu o pecado nesse dia de domingo, você venceu muitas vezes a incredulidade. Eu creio, Deus vai fazer, você venceu, você está aqui. Amanhã começa tudo de novo. Então agora Davi está fazendo parte do reino. Ele não é rei. Mas lembra que o problema de Davi nunca foi Golias. Golias surgiu em um momento na história de Davi. Todo mundo liga a história de Davi a Golias. Mas Golias foi só um momento da história dele. Lembra que ele teve que obedecer coisas simples. Lembra que ele teve que enfrentar o próprio irmão. E agora, após matar Golias, alguém pensaria que ele teria problema? Teve. Depois de se converter, você achou que seria tentado? Depois de mudar a sua vida e ter um novo nascimento, você pensava que teria uma doença que poderia ser diagnosticada como algo que levaria você à morte? Eu nunca pensei nessas coisas. Por quê? Porque a minha vida deveria ser muito diferente. Então Davi agora tem que fugir, porque Saul tem inveja dele e diz que vai matá-lo. Então Davi foge, porque Saul dá uma ordem para que ele seja morto. Davi então foge, e ele foge só com a roupa do corpo. Ele tem que fugir para escapar. Sabe, o que eu aprendo? É de que o que você vence hoje se torna algo poderoso, que te capacita a enfrentar novas lutas amanhã. As armas que você usou no passado, elas estão lá, mas elas agora te capacitam a enfrentar coisas novas. Se você é um vencedor, se você é alguém que tem vencido batalhas, glória a Deus por isso, porque outras virão, e essas batalhas que você enfrentou, te capacitam a ser firme, a não desistir. Por quê? Porque eu já venci. Eu venci. Davi foge. E no versículo 22, no capítulo 21, no versículo 8, no versículo 1 do capítulo 21, Davi chega numa cidade chamada Nob. Ele está fugindo de Saul. Lembra que ele já venceu Golias. Devia estar tudo certo na vida dele. Talvez o seu Golias fosse um acidente, um problema, uma doença, uma crise financeira, uma crise na família. Eu não sei qual foi o seu Golias que você venceu e você pensou, agora vai dar tudo certo na nossa história. O nosso casamento vai ser 100%. Mas agora ele está fugindo de novo.
E ele chega em Nob e encontra o sacerdote Aimeleque. Nob é uma cidade de sacerdotes. Então Davi chega lá e vai falar com ele. Ele chega lá e fala assim: escuta, eu estou fugindo, mas eu estou sem arma nenhuma, eu estou sem nada. Aquele sacerdote pega, eu estou sem comida. Lembra, ele serviu pessoas com comida, agora ele não tem comida. Ele serviu pessoas, alimentou pessoas, agora ele está sem. E aquele sacerdote fala: eu só tenho alguns pães aqui, que nem pode ser usado, mas eu vou te dar. E ele dá os pães para Davi. E ele diz, e Davi pergunta: escuta, você não tem nenhuma arma? Porque eu não tenho nada, eu estou fugindo, eu preciso de uma arma. Versículo 8. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada, nem qualquer outra arma, porque o rei exigiu urgência. A ordem era: mata ele. Versículo 9. O sacerdote respondeu: a espada de quem? A espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Se você quiser, pegue essa espada. Não há nenhuma outra espada nessa cidade. Davi responde: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Se Davi não pega a espada, se Davi não tem o cuidado de pegar aquela história que ele venceu e dizer: eu vou olhar para isso e eu vou tentar entender o que Deus mudou em mim. E ele pega então aquelas armas e ele guarda aquelas armas. Porque está cheio de gente que recebeu vitória, cheio de gente que recebeu bênção, e agora está sofrendo porque está passando por um outro problema, venceu tempestades gigantescas, e agora qualquer marola põe medo. Ei, volte lá, olhe de novo. Davi volta e ele tem agora uma espada. Por quê? Porque ele pegou aquilo que ele enfrentou e guardou para dizer assim: vai ser um grande testemunho. Você tem um grande testemunho na sua história. Use ele quando a batalha nova surgir. Quando uma batalha inesperada surgir, use o que você já tem de Deus na sua história. Davi pega aquela espada. A espada é de quem? De Golias. Estava com Golias, mas era para Davi. Tem coisas que está nas mãos do inimigo. Está lá. Mas Deus preparou para você, é seu. E se você não for lá e roubar, tirar dele tudo que ele roubou de você, se você não tiver coragem para ir lá e falar assim: peraí, eu já passei por situação assim, eu já enfrentei crises assim, eu venci, eu vou pegar essa história, essa parte da minha história, e eu vou colocar isso como um grande testemunho, eu vou fazer disso a minha história. Estava nas mãos do inimigo, mas era meu. A sua família pode estar hoje nas mãos do inimigo, seu casamento pode estar hoje nas mãos do inimigo, seus filhos, sua história pode estar sendo contada pelo inimigo, mas é Deus que vai escrever o final dessa história. Eles não sabem o final da sua história, Deus está escrevendo isso agora. Esse é o propósito de Deus. A espada era de Golias. Estava com Golias, parecia que era dele, mas é Davi que ficou com uma espada. Agora Davi tem uma espada. Sabe, em Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura. A armadura, capacete, couraça, cinto, sandálias, escudo da fé. E ele fala a espada do Espírito. A palavra de Deus. Contra todas as tempestades, contra tudo aquilo que tenta atrasar a sua história, use a espada. Porque às vezes a gente quer uma oração forte, a gente quer a oração de alguém,
Mas a palavra de Deus está aí com você. Pegue a espada. Diante das suas crises, diante dos seus pensamentos, diante das questões emocionais que você pode estar enfrentando, porque você não teve uma família, porque você não teve o amor de um pai, porque talvez a sua família foi desestruturada, porque talvez seu casamento acabou diante de tantas mágoas, porque talvez você foi rejeitado, porque talvez você foi rejeitada. Agora, na sua cabeça, você pode levantar um escudo, você pode colocar uma espada e dizer assim: não, eu não vou aceitar qualquer coisa, só porque eu fui rejeitado, só porque lançaram palavras contra a minha vida, eu não vou aceitar qualquer eu não vou aceitar qualquer conversa, só porque alguém declarou isso. Essa não é a minha história está no Senhor, está guardada nele. Eu tenho uma espada na minha mão, ela me ajuda a discernir, ela me ajuda a dividir, ela me ajuda a separar. Pegue a palavra de Deus e leia ela, leia e use a palavra de Deus diante das suas crises. Não há remédio melhor, mas faça, obedeça pequenas ordens, não se dobre às ofensas. Não perca tempo se justificando. Porque eu conheço seu passado. Porque eu sei de onde você veio. E daí? Você sabe de onde eu veio, de onde eu vim. Você sabe o que eu fiz. Mas sabe, o meu futuro está escrito no Senhor. Meu passado não define quem eu sou. Seu passado só define você se você continuar tomando as mesmas atitudes e as decisões. Escutou isso? Pastor, porque agora eu sou nova criatura. Se as decisões e os pensamentos e as atitudes forem a mesma, você não é nova criatura. Você só mudou de lugar, mas o destino continua o mesmo. Você pode mudar de lugar no ônibus, mas se o ônibus estiver indo para tal lugar, ele continua indo. Você só mudou de lado. Conversão é mudar de direção. É descer daquele ônibus e falar assim: nunca mais pego ele. Eu vou entrar numa nova linha, direcionada à linha do céu, à linha de Jesus. Eu não volto mais, eu não quero mais isso na minha vida. Sabe por que você devia pensar assim? Porque você e eu já experimentamos o outro lado. Nós já experimentamos o outro lado. Você sabe que não deve voltar lá. Você sabe que não deve tomar decisões assim. Você sabe que não deve ser precipitado nas suas decisões. Porque se você continua tomando as decisões do modo errado, o resultado vai ser o mesmo. E a sua história vai ser muito diferente. Fique de pé aí no seu lugar.